última tentativa, senão a gente continua de... Apareceu? Agora. Apareceu sim agora. Ok. Então, vamos começar, então, a fazer aqui. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar hoje a unidade 2, tá? A seção 1, normas constitucionais e princípios, tá? Eu vou lembrar sempre a vocês, certo? Que o direito constitucional, quando nós voltamos à nossa primeira, à nossa segunda aula, nós lembramos da pirâmide Kelsen, e lembramos que o direito constitucional está no topo daquela pirâmide, e é a primeira norma a ser manifestada, tá? Todas as vezes. Então, por exemplo, em toda a pandemia que nós estamos sofrendo aqui agora, tudo que foi falado, todas as normas, todos os decretos, acredito que vocês estão acompanhando os decretos municipais, estaduais, todos eles foram ali traçados algo constitucionalmente. Vou pedir de novo, quem tiver com o microfone ligado, desligue, porque senão acaba atrapalhando. Ok? Então, todas as últimas normas aí que foram publicadas, elas têm algum traço constitucional, tá certo? Nós, advogados, nós estamos brincando muito, porque advogado na crise, na quarentena, trabalhando 2 vezes mais. Porque todo dia tem uma norma, todo dia tem um problema, todo dia tem um conflito nesse sentido. Nós temos um pouquinho que entender hoje quais as validades e as eficácias dessas normas, tá? Então, para isso, nós temos que entender primeiro 3 pontos. O que é uma norma válida, o que é uma norma vigente e o que é uma norma eficaz. Então, nós vamos fazer aqui, primeiramente, uma distinção entre esses 3 termos. Do que eu entendo por uma norma vigente, do que eu entendo por uma norma eficaz e do que eu entendo de uma norma válida, tá? Primeiro aí, quando nós falamos de validade da norma, tá? A norma ela é considerada válida quando ela está dentro do sistema jurídico, tá certo? Ela tem validade lá dentro e ninguém retirou ela do sistema jurídico, tá? Mesmo que seja uma norma, muitas vezes pouco utilizada no sistema jurídico, ela tem a sua validade, porque lá dentro ela está. Ela só vai perder a sua validade por, 2 motivos. Se ela for revogada, tá certo? Ou se ela for declarada inconstitucional pelo STF, tá bom? Então, toda norma que está dentro do sistema jurídico é uma norma que tem validade. Ela só tem retirada a sua validade por 2 motivos. Quando ela é revogada ou quando o STF declara a inconstitucionalidade daquela norma, tá? Então, em regra, a regra é clara. Todas as vezes que a norma estiver dentro de um sistema jurídico, ela será considerada como válida, ela terá o pertencimento, tá certo? A vigência, ela é um pouquinho diferente, tá certo? A vigência, às vezes a norma ela pode ser válida, mas ela não é vigente ainda. Por quê? Porque ela não entrou no sistema jurídico por uma falta, às vezes, de publicação. Como assim, professor? Explica a Mara
devem ter iniciado com ela aí o sistema de início ou de publicação de uma lei, ou de entrada, de ingresso de uma lei no sistema jurídico. O Direito Civil 1, vocês aprendem como é o processo de ingresso de uma lei dentro do sistema jurídico. Então, quando nós falamos de ingresso de uma lei, essa norma, ela só passa a ter vigência após ela ser efetivamente publicada. Eu vou dar um exemplo que está muito concreto para nós, advogados, para nós cidadãos brasileiros. Todo mundo viu, o Congresso Nacional, o Senado agora, aprovou o auxílio no valor de R$600 para os trabalhadores informais. Está lá aprovado. Isso é lei, vai virar lei. Por que que ainda não começou a ser pago esse valor? Por quê? Porque ainda eu preciso que o presidente da República assine aquele documento. Depois que ele assinar, aquele documento seja dada publicidade. Somente após a publicidade do documento, eu falo que ele entrou em vigor. Eu falo que ele está em vigência, que ele está dentro do sistema e tem ali os seus efeitos. Então, antes da vigência, antes da norma entrar em vigência, ela não terá os seus efeitos concretos. Vamos para outro exemplo. Em 2015, foi publicado o Código de Processo Civil. Foi chamado Novo Código de Processo Civil. Ele foi publicado em 2015. Ele era um código válido, havia sido publicado, não havia nada de inconstitucional nele e nem mesmo havia sido revogado. Porém, ele ainda não tinha entrado em vigência. Por isso, as normas que continham nele não estavam valendo. Ele só entrou em vigor 1 ano após a sua publicação. Então, nós voltamos ao conceito lá do direito civil, que se vocês estão aprendendo ou vão aprender, vocês verão lá, de algo que nós chamamos de vacatio legis, vacatio legis. Até coloquei aqui no conceito para vocês, no primeiro parágrafo. Após publicada a norma, nós temos um período em que ela entrará em vigor. Após ultrapassado esse período, aí sim, então, ela entra em vigor, tá? Então, quando nós falamos em vigência, nós falamos que a norma ela já está ali possuindo os efeitos descritos nela. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. No final do ano de 2019, foi publicada a reforma da Previdência. Porém, algumas coisas só entraram em vigor em março de 2020. Por exemplo, a forma de contribuição do empregado, lá no LERIT, destacava ali 8, 9, 11%, foi alterada. Existe uma nova regra. Então, essa nova regra ela não iniciou em janeiro de 2020. Ela já existia em janeiro de 2020. Mas ela só começou a ter os seus efeitos em março de 2020, após março de 2020. Então, vamos fazer novamente aqui um briefing das nossas diferenças. Validade é quando a norma está lá plena, ela não foi revogada e nem foi declarada sua inconstitucionalidade. Ela tem valor, ela tem validade. Vigência é o momento em que a norma passa a ter efeitos jurídicos, tá? Outro exemplo que eu vou dar agora com a pandemia do coronavírus. Muitos de vocês devem ter acompanhado aí nos jornais que na semana passada
o presidente editou uma medida provisória chamada MP 927 de 2020, 927 de 2020. Essa MP alterou várias regras do direito do trabalho para tentar minimizar ali as situações dos empregados e dos empregadores. Ok. Quando tudo isso vai durar? Tudo isso vai durar o prazo de 180 dias. Por quê? Porque esse é o prazo de vigência de uma medida provisória, 180 dias. Quando finalizar os 180 dias, então, todas aquelas regras que estavam ali na medida provisória já não irão surtir mais efeitos. Vou dar um exemplo na prática para vocês. A regra trabalhista fala que você tem que ser avisado das suas férias com prazo mínimo de 30 dias. A MP 927 veio e disse o seguinte, que o empregado precisa ser avisado apenas com 48 horas mínimas de antecedência. Essa regra vai ter valor até quando? 180 dias. Na hora que finalizar os 180 dias, a MP cai e eu volto a ter como obrigatoriedade que avisar o meu empregado com prazo mínimo de 30 dias antes dele retirar férias, tá certo? Então, vigência é o tempo, é o momento em que aquela norma jurídica pode gerar efeito na sociedade, tá? Após ela sair, após ela perder a sua vigência, ela não gera mais efeito. E, professor, quando que ela para? Quando ela perde a sua vigência? Primeiro, às vezes essa norma tem tempo, como é o caso da MP, ou ela foi revogada. Se ela foi revogada, ela perde também a sua vigência, tá? Ela não é capaz mais de gerar algum tipo de efeito. Tudo bem? Pode perguntar. Alguém? Ela também pode considerar certa validade? Peraí que eu não entendi. Talvez ficou baixo. No caso da medida, depois de 180 dias, eu posso considerar que ela perdeu a idade? Não, ela é válida. Ela tem validade. Ela não é uma norma inconstitucional, tá certo? Ela nem foi revogada. Ela só perdeu a sua vigência. Ela não pode gerar mais efeitos. Ela existe. Ela está lá guardadinha, mas ela não gera mais efeitos. Eu não posso utilizar mais ela para nada, tá certo? A não ser que seja para os casos que aconteceu no passado, né? Aí eu remeto a ela, falo, não, eu fiz isso, eu avisei meu empregado com 48 horas, porque nós estávamos ali na vigência da MP. Agora a MP caiu, tá? Então ela vai ficar guardada lá, ela tem a sua validade guardada, tá bom? Ok. Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos passar para um outro termo. Já entendemos o que é a validade, o que é a vigência de uma norma, e vamos entender agora aqui a eficácia. Quando que essa norma é considerada eficaz? E dentro da eficácia, eu tenho três tipos de eficácia. Ela faz uma distinção aqui, ela vai subdividir, tá certo? Então, prestem bastante atenção aqui com relação à eficácia, tá? A eficácia, ela vai poder ser uma eficácia técnica, eficácia jurídica e uma eficácia que nós chamamos de eficácia social, tá? Então, a norma ela tem que passar por 3 estágios: validade, vigência e tem que ser eficaz. Vamos entender primeiro aqui o que é a eficácia técnica, tá? A eficácia técnica é a condição que a norma tem de irradiar efeitos no mundo real, tá? Então, quando eu falo ela é eficaz tecnicamente, é porque nada dela está pendente. Ela tem uma eficácia que nós vamos ver daqui a pouquinho, chamada de eficácia plena, tá? Tudo dentro dela está ótimo.
tecnicamente, ela é uma norma perfeita, tá certo? Então, as normas jurídicas são vigentes e eficazes. Tecnicamente, é quando ela faz ali, descreve o fenômeno da juridicização dos acontecimentos, tá? Ela gera efeitos. Dentro da forma técnica, não existe nenhum defeito. Talvez isso vai ficar mais claro quando nós passarmos a estudar o processo legislativo, tá? Por quê? Porque o processo legislativo, ele tem que ter uma técnica, ele tem que ter uma ordem a ser seguida. Então, quando eu seguir essa ordem, eu tenho uma norma totalmente eficaz dentro da sua técnica. Tecnicamente, ela não perdeu nada. A eficácia jurídica, ela é o seu mecanismo de incidência. A eficácia jurídica é até um exemplo que eu já dei para vocês, salvo engano, na última aula presencial que nós tivemos, que é o quê? Eficácia jurídica, ela só vai ocorrer quando existiu o fato prescrito na lei. Então, lembra quando eu falei para vocês, e até deixei de exemplo aqui de novo, olha, a lei, ela não proíbe ninguém de matar, ela não fala. É proibido matar. O artigo 121 está escrito lá, matar alguém, pena, aí vem a pena, tá certo? Então, aquela norma é válida? Aquela norma é válida. Aquela norma está em vigor? Aquela norma está em vigor. Mas aquela norma gera eficácia, ela gera algum efeito para todo mundo? Não. Ela só gera efeito a partir do momento que o sujeito mata alguém. Então, a partir do momento que eu cometo um crime, um homicídio, mato alguém, aquela norma ela vai gerar um efeito para mim. Caso contrário, ela não gera nenhum efeito para mim, tá certo? Então, eficácia jurídica é quando a norma está lá, mas ela só gera um efeito quando eu realizo um ato que está prescrito dentro daquele tipo normativo. E a eficácia social, tá certo? Ela corresponde aos padrões de observância historicamente dados pela comunidade. Então, ela corresponde o que a própria sociedade fala. Eu também disse isso para vocês em outro momento. Olha, não é a lei que dita o modo da sociedade, mas é a sociedade que modifica. E a lei, ela acaba se adaptando aos termos daquela sociedade, tá certo? Então, a lei, ela tem uma eficácia social quando ela se enquadra perfeitamente a questão social daquela sociedade. Lá aqui, eu tenho 3 situações da norma, que é validade. A norma é considerada válida quando ela está ali efetuando a sua função e ela não foi revogada e nem foi declarada inconstitucional. Vigência. Vigência é o período em que a norma gera os seus efeitos, tá? Eficácia. Eficaz é a norma que atinge tecnicamente, juridicamente, socialmente os efeitos que nós esperamos delas. Então, quando uma norma é eficaz, é porque ela gerou os efeitos que eu definitivamente esperava que ela gerasse dentro daquele âmbito, tá bom? Vou dar continuidade aqui. Se tiver dúvidas de alguém, pode chamar.
agora nós temos um outro tema aqui para trabalhar. Teoria da aplicabilidade da norma. O que é essa teoria para nós? O que essa teoria fala para nós? Vou passar aqui. Essa teoria, ela vai dizer sobre a eficácia ser plena, a eficácia ser contida ou da eficácia ser limitada. Então, preste atenção na teoria. Teoria da aplicabilidade das normas constitucionais. Eu tenho normas de eficácia plena, eu tenho normas de eficácia contida e eu tenho normas de eficácia limitada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a norma, ela vai gerar efeitos imediatos, muitas vezes, outras vezes ela não gerará nenhum tipo de efeito, eu vou precisar de um complemento para essa norma, tá certo? E outras vezes ela vai gerar os seus efeitos, mas de uma forma em que eu preciso de algo mais para conseguir entendê-la. Então, vamos dar continuidade aqui, cada uma delas, para ficar bem mais fácil. O que é uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena, só desligar um negócio aqui. Uma norma de eficácia plena, tá aqui, são normas completas e auto-aplicáveis, produzindo efeitos imediatos, sem a necessidade de regulamentação. Então, essa norma, quando ela chega, ela é publicada, ela entra em vigor, tá certo? E gera todos os seus efeitos. De imediato, ela começa a ser aplicada. Eu não tenho nenhuma dificuldade sobre ela, tá? Exemplo clássico para a gente falar dela. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Pronto. Eu não preciso de nenhum complemento. Só falou isso. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Não há diferença de ninguém para ninguém. Então, essa norma, a gente chama ela de plena, né, de um máximo, porque ela é a maior norma de todas, né? Ela entra e já começa a ter os seus efeitos. Eu não tenho dúvidas dessa forma, né? Vou falar de novo do caso que está acontecendo agora no país, porque fica muito bom assim. Foi aprovado a concessão dos R$600 lá para todos os trabalhadores informais, tá certo? Mas como será esse pagamento? Como será o cadastro que será feito? Quem terá direito a esse pagamento? Muitas dessas perguntas, elas não foram respondidas. Então, eu preciso de algo que complemente essa norma, tá? Para que ela tenha todos os seus efeitos. Então, tá lá. Se o presidente assinar essa norma amanhã, publica no outro dia, ela entra em vigor, terá validade, estará em vigência, mas e os seus efeitos? Ela é uma norma eficaz? Não, porque nós precisamos ainda de algo mais. Então, ela não tem uma eficácia plena. Se ela está dependendo de algo, se precisa que algo aconteça ainda para ela ter eficácia, para ela ter aplicabilidade, ter efeitos no mundo jurídico, eu falo que essa norma não é plena, tá? Porque a norma plena imediatos. As normas de eficácia contida, tá? As normas de eficácia contida, ela possuem aplicabilidade imediata, então elas também começam a gerar efeito de forma imediata, mas a sua eficácia, ela é contida. Por quê?
porque às vezes eu vou precisar de alguma regulamentação específica, algo ali que me define melhor. Exemplo, o artigo 5º, o inciso 13, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Mas existem algumas profissões que eu preciso de uma qualificação específica. Por exemplo, de advogado. Eu preciso ser primeiro aprovado no exame de ordem. Após eu ser aprovado no exame de ordem, aí sim eu serei considerado advogado e poderei ali praticar a minha profissão, tá? Então, a norma, ela tem a sua eficácia imediata, ela está no sistema jurídico, tem validade, está em vigência, tem os seus efeitos, mas ela é contida, ela precisa de uma coisa ou outra, tá? Uma regulamentação bem simples, nada que afete efetivamente a norma. A norma de eficácia limitada, ela é totalmente diferente. Por quê? Ela tem... Pois não? Só uma pergunta sobre a mudança. Quem está perguntando? No caso, a gente falou da medicina que fala sobre os essenciais, ela precisa de algo que especifique. Ela não seria uma contida? Paulo, não entendi, desculpa. O senhor usou no exemplo da eficácia plena, da lei lá dos R$600, que fala que tem o direito, mas que ela não está específica. Uhum. No caso, ela seria considerada uma lei que tem eficácia contida? Sim, porque ela precisa de um pouquinho a mais, certo? Ela tem a sua aplicabilidade imediata, ela vai ter validade, ela tem eficácia, mas ela vai precisar de uma regulamentação simples, tá certo? Ela não vai precisar de uma outra lei. Agora, diferente, a norma de eficácia limitada, a aplicabilidade dela é imediata, ou seja, ela não possui efeitos. Ela precisa obrigatoriamente, primeiro, ter uma regulamentação infraconstitucional, para depois disso ela começar a ter efeitos, tá certo? Então, uma norma de eficácia limitada, ela é uma norma muito ruim, porque ela vai ter validade, ela vai entrar em vigor, vai estar no sistema jurídico, vai estar ali, porém, a eficácia dela é limitada, porque ela precisa de uma regulamentação infraconstitucional. Ela vai precisar ainda de uma lei, tá? Para que essa lei, após essa lei existir, ela tenha os seus efeitos, tá bom? Aí ela tem dois tipos. Normas programáticas, que se referem a programas sociais e políticas públicas sociais, e normas de princípios institutivos ou orgânicos, que está relacionada à organização política administrativa do nosso país, tá certo? Então, normas de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela precisa de uma regulamentação infraconstitucional. Eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir aqui e conversar. Está aqui, artigo 18, parágrafo 2º, 3º e o 4º da Constituição Federal. Olha só, vou ler o parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, olha só, se existir algum território, quando existe território no país, ou para criar um território no país, eu preciso de uma lei complementar. Se eu preciso de uma lei complementar, essa norma de eficácia limitada. Por quê? Ela está na Constituição, então ela tem validade. Se ela está na Constituição, ela é uma norma constitucional. Eu não posso falar que normas que estão dentro da Constituição são inconstitucionais, tá? Então, ela é constitucional.
A Constituição está valendo? Está em vigor? Está em vigor, está em vigência. Então, ok. Ela é eficaz? Não. Porque ela fala que a forma de criação de território ou de extinção de território será feita por lei complementar. Então, eu não sei como isso vai acontecer. Para criar ou extinguir algum território, eu preciso de uma lei complementar. Olha o parágrafo 3º também. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Então, ele está dizendo que os estados podem se juntar e os estados podem subdividir-se ou desmembrarem. Mas para que isso aconteça, eu preciso de uma lei complementar. Então, quando saiu Estado Tocantins, Estado de Goiás, eu precisei de uma lei complementar. Se eu fosse criar um novo estado hoje, vamos imaginar que eu dividisse de novo o estado de Goiás. O que eu precisaria? De uma lei complementar. Então, todas as vezes que a Constituição me pede uma lei complementar, todas as vezes que ela me pede uma lei complementar, é porque essa norma é de eficácia limitada, porque ela não terá eficácia, ela está ali, ela existe, se não for através de lei complementar, tá certo? Esse aqui é um artigo fresquinho, porque ele foi aí sancionado agora com a emenda constitucional 103 de 2019, chamada aí reforma da Previdência. O que esse artigo traz a nós? Vou ler para vocês também, só beber água aqui. Inciso 3º do artigo 40 da Constituição. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Vou explicar para vocês. Esse inciso fala da possibilidade de aposentadoria do servidor público. Então, está falando que o servidor público vai poder se aposentar com 62 anos se mulher, 65 anos de idade se homem. Mas veja aqui no finalzinho, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, alguém me pergunta, tá bom, o servidor público com 65 anos de idade, se homem, vai poder se aposentar? Sim. Mas quanto tempo ele vai ter que ter contribuído antes? A Constituição fala? Não fala. Não fala de tempo de contribuição. O que ela fala? O tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos só terá efeito a partir do momento em que for publicada a lei complementar estabelecendo os requisitos de contribuição e para aposentadoria. Enquanto isso, ela não pode ser aplicada. Simplesmente assim. Entendeu? Isso, ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque ela tem eficácia limitada. Para que ela tenha uma eficácia plena, ela vai precisar obrigatoriamente ter uma lei complementar para ela. Tá certo? Antes de passar para o próximo tópico aí, eu vou fechar aqui e voltar com a minha cara um pouquinho para a gente fazer aí
um briefing que nós já falamos, que eu quero que fique bem claro isso, porque é muito importante para vocês, tá? Primeiro ponto, nós falamos que a norma tem validade, vigência e eficácia. Falamos que uma norma é válida quando ela é constitucional, ou seja, ela não foi declarada a inconstitucionalidade dela. Certo? Segundo ponto, vigência. Falamos que uma norma ela é considerada vigente, tá certo? A partir do momento em que ela gera efeitos no mundo jurídico. Então, quando ela está lá no mundo jurídico, com seus efeitos, ela é vigente, ela está em vigência. Terceiro ponto que nós falamos. Além de ela ser considerada vigente, nós precisamos que essa norma seja eficaz. O que é ser uma norma eficaz? Que a finalidade desta norma seja efetivamente atingida. Então, quero que vocês anotem isso no caderno de vocês, tenham isso totalmente esquematizado para ficar da forma mais clara possível, tá? E a eficácia, ela é dividida em 3 etapas. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Voltando, a eficácia é plena, ela vai ser considerada plena quando? Quando ela tem aplicabilidade imediata. Ela não precisa de nada para surgir ali, gerar os seus efeitos. Ela não precisa de nada e nem de ninguém. Ela é plena, tá na dela lá, a vida que segue, toda plena, seguindo no desfile. Ela não precisa de ninguém. A eficácia contida, ela é uma norma um pouco tímida. Ela tem aplicabilidade imediata também, tá certo? Ela tem aplicabilidade imediata também, porém, ela precisa de um auxílio, algumas regulamentações após ela ser ali publicada. Já a norma de eficácia limitada, ela limita todos os efeitos. A norma somente terá efeito após uma regulamentação por lei infraconstitucional, ou seja, eu vou precisar criar uma nova lei tá certo? Então, quero que fique isso bem gravado na mente de vocês, anotado no caderno de vocês, porque é muito importante. Hoje, desde o início da aula, tantas vezes eu já dei de exemplo com relação à eficácia, só de normas que estão aí sendo criadas, estão sendo publicadas nas últimas 2 semanas com relação à pandemia, tá? E você precisa ter ciência dessas questões. Alguém tem alguma dúvida? Não? Interpreta o silêncio, então, como consciência aí, beleza. Então, vamos seguindo sobre essas normas. Alguém deve ter até perguntado aí, qual que é o motivo? Para que a lei, a Constituição, cria uma norma de eficácia limitada? O motivo é que talvez ela realmente não queira legislar naquele momento, ela quer guardar aquela operação para outra hora, ou ela não quer, talvez, inflar a Constituição com aquela regulamentação. Ela não acha necessário que aquela regulamentação seja feita dentro da Constituição. Então, ela passa para frente para ela ser regulamentada posteriormente em outro momento. Professor? Oi, pode falar. Ela pode deixar também para a peculiaridade de cada estado e município, como, por exemplo, essa questão da idade de aposentadoria ou alguma característica? Se a norma constitucional autorizar, sim.
essa questão da aposentadoria, e especificamente a regra autoriza. Ela fala, cada ente federativo, através da sua Constituição, através da sua lei orgânica, ela vai realizar os critérios ali do tempo de contribuição e a forma de aposentadoria. Então, ela autorizou. Falou, eu não quero lidar com esse problema não é meu. Joga esse problema para o Estado e joga esse problema para o município. Tá certo? Isso foi um grande impasse no momento da reforma previdenciária, porque os municípios e os estados queriam que as regras para eles fossem regulamentadas também na Constituição. Porém, eles preferiram assim e tocaram para frente. Tá? Então, se a Constituição autorizar, sim. Tudo que os estados e os municípios vão realizar dentro da Constituição, ou dentro das suas competências, é autorizado pela Constituição. Tá? Outro fato também, até para ficar cada vez mais claro, nós lemos ali que os estados se regulamentam pela sua Constituição e os municípios pela sua lei orgânica municipal. Na aula gravada, que está lá no YouTube, eu falei um pouco disso, do poder constituinte derivado, que é do Estado criar a sua Constituição, sempre respeitando as normas constitucionais. O município, ele não tem Constituição, ele não pode criar uma Constituição. Como que ele se organiza? Através da lei orgânica municipal. Então, ele tem uma lei ali que organiza a municipalidade, tá? Mas ele não tem uma Constituição. Professor? Oi, pode falar. Qual a diferença prática entre Constituição e lei orgânica? Prática nenhuma, porque os dois tratam da mesma coisa, só questão técnica mesmo. A Constituição do Estado trata da regulamentação do Estado e a lei orgânica do município. Nomenclatura. Nomenclatura. Na prática, os dois têm o mesmo efeito. Ok. Aí, sempre lembrando que a Constituição do Estado segue a Constituição Federal e a lei do município ela tem que seguir o Estado e a Federal. Sempre norma menor tem que seguir a norma maior. Tá? Vamos dar continuidade, então, aqui nas nossas atividades. Vou compartilhar novamente aí com vocês. Vamos ver se dá certo. Pronto. Vamos lá, onde nós paramos. Ele voltou tudo aqui, só um minuto, pessoal. Agora a questão aqui que eu estou colocando para vocês é que como provocar essa efetividade? Ela não tem efetividade. Essa norma ela é uma eficácia tem uma eficácia altamente limitada. Como que eu vou provocar a efetividade para essa norma? Tá? Então eu tenho que ter mecanismos. Porque de repente, eu fico esperando o governo até quando criar essa norma? Até quando ela vai ser efetiva? Existem normas na Constituição, nós temos mais de 30 anos da Constituição aí publicada, e existem normas na Constituição que ainda têm a sua eficácia altamente limitada, tá? Ela tem a sua eficácia limitada, não tem efeitos. 30 anos após.
Então, eu preciso ter um mecanismo, eu tenho que ter alguma forma para conseguir dar efetividade, provocar o Estado a dar efetividade para essas normas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois instrumentos que são capazes de dar efetividade para a norma, tá? Tem dois instrumentos. Primeiro, que eu vou colocar aí para vocês, é a ação chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida pela sigla ADI omissão. Segura aí que nós já vamos falar dela mais um pouquinho. E a segunda forma é o mandado de injunção, a sigla chamada de MI, mandado de injunção. Vamos entender um pouquinho melhor desse assunto aqui. O que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Prestem bastante atenção. Esse é um assunto que vocês vão estudar em Direito Constitucional 2, tá? Ela está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Ela trata do que nós chamamos de controle de constitucionalidade concentrado. Então, prestem atenção em mim. Foque em mim agora. Se alguém estiver mexendo no celular aí no WhatsApp, para e presta atenção agora. Em tudo. A norma, o controle de constitucionalidade concentrado, serve para que nós tenhamos sempre a constitucionalidade das normas garantidas, tá? A ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ela só é julgada, ela só é julgada pelo STF. E somente alguns grupos de pessoas podem ingressar com essa ação. Eu, Luiz Guilherme, como advogado, posso entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão? Não, eu não posso. Por que eu não posso? Porque a lei determina que um grupo de pessoas específica vai poder ingressar com essa ação. Fiquem calmos que isso é matéria, como eu disse, para o Direito Constitucional 2, no outro semestre, tá certo? Antes que alguém está se perguntando quem são os legitimados, se você está curioso nesse ponto, vá lá até o artigo 103, parágrafo 2º, tá? Que você vai encontrar lá os legitimados. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Constituição aqui, até para ver nesse sentido, tá? Mas eu vou ter lá legitimados específicos. Por exemplo, Congresso Nacional, somente a mesa diretora. A OAB pode entrar? A OAB também pode entrar, tá certo? Não é todo mundo tem esse direito. Por isso, é chamado aqui, ó, controle de constitucionalidade concentrado, porque apenas algumas pessoas terão direito de ingressar, tá? Essa matéria é uma matéria muito bacana de trabalhar em direito constitucional, chamada controle de constitucionalidade. Minha matéria preferida em todo o curso, de tão legal que ela é, tá? E vai ser julgada pelo STF. Então, essa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ela é porque ninguém tomou partido. Então, como que funciona? Eu tenho uma regra com uma eficácia limitada, tem uma regra, uma norma constitucional de eficácia limitada, alguém norma de eficácia plena, tá? Então, tá lá, olha, para que sejam modificados os estados ou os territórios, eu preciso de lei complementar. Imagina que eu não tenho essa lei complementar ainda.
Eu entro, então, com essa ação, forçando o Estado para que ele, então, ingresse ali, crie uma norma, uma lei complementar, tá certo? E dê, assim, efetividade. Olha aqui, eu vou ler para vocês quem pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, inciso 1. Presidente da República. 2. Mesa do Senado Federal. Perceba que não é qualquer pessoa do Senado Federal, não. É a mesa do Senado, ou seja, só a direção. Mesa da Câmara dos Deputados. Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O governador do Estado ou do Distrito Federal. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Então, vocês percebam aí que não é qualquer pessoa que pode ingressar, não. É que parece que o slide caiu. Não é qualquer pessoa. Então, por isso que eu falo que isso é um controle de constitucionalidade totalmente concentrado. O sistema derrubou meu slide de novo e vai começar do zero. Paciência, pessoal, paciência. Professor? Oi, pode falar. Eu não estou conseguindo ver o slide. Até agora eu não consegui ver o slide. Desde o início eu não consegui ver. Será que você não está bloqueando a minha câmera? Não, não. Eu estava te vendo. Você Continuo não vendo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu estou bloqueando. pode ser que você esteja bloqueando, então. Não. Se você... O meu aqui, que o professor tirou para poder falar, mostrar o vídeo, não voltou o slide. Não voltou? Não voltou, para mim não voltou. Estava funcionando no início, aí quando tirou, depois disso não voltou. Para mim, está aparecendo o slide, sim. Está aparecendo? Para mim não está aparecendo o slide nem o vídeo do professor. Então, para quem não está aparecendo... É problema na internet aí, pessoal. Isso é um problema de internet, exatamente. Porque se está aparecendo para um, eu não estou bloqueando ele, tá? Então, é porque ele está normal. Pode ser exatamente um problema de internet. Ok, mas eu estou ouvindo bem, está ótimo. Então, ok. Vamos continuar aqui, então. Alguma dúvida com relação ao controle de constitucionalidade concentrada, essa possibilidade de dar efetividade à norma? Vou passar para frente. Professores, se eu aqui tenho uma norma constitucional de eficácia limitada que ela me prejudica, tem alguma coisa que eu, sozinho, especificamente, posso fazer? Posso provocar? Porque, como foi colocado ali, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é restrita a um grupo de pessoas, e é um grupo de pessoas bem restrito. É presidente da República, é governador, é Câmara, é mesa do Senado. Então, é bem restrito. O que eu, como cidadão comum, poderia fazer? Tem algo? Tem algo também. É o que nós mostramos ali, chamado de mandado de injunção. O mandado de injunção, ele é um remédio constitucional, tá? Ele é um remédio constitucional, controle difuso de constitucionalidade. Por que é difuso? Porque ele é misturado. Ele é solto aí pelo país, tá? Ele é difuso porque ele é solto pelo país. Se tem alguma norma
ali na Constituição de eficácia limitada que me prejudica, eu posso ingressar com mandado de injunção e provocar o Estado para que o Estado regulamente aquela norma. Voltou, talvez tinha ficado mudo aí meu microfone, agora voltou. Então, eu posso provocar o Estado com mandado de injunção para regulamentar aquela norma, só que aquela norma ela só vai ter efeito para mim. Imagina uma situação, ela é bem assim, descabelada, louca, tá? Mas pode acontecer. Vamos imaginar. Imagine que alguém entre com uma ação contra o Estado de Goiás, falando que não quer mais pagar o pedágio, porque o pedágio limita o direito dela de ir e vir. Imagine, tem que imaginar, porque isso é pacificado que não é inconstitucional o pedágio. Mas imagine que um juiz dê guarida e fale, realmente, o pedágio está prejudicando a vida dessa pessoa. Eu vou proibir o Estado de cobrar pedágio dessa pessoa. Essa lei, essa decisão, ela vai ter eficácia para todo mundo ou só para aquela pessoa? A resposta é só para aquela pessoa. Por quê? Foi somente ela que ingressou com a ação. Se eu quiser que tenha eficácia para mim, eu vou ter que ingressar com a ação também. Isso é controle difuso. Aí vocês estão vendo aí no slide, quem estiver vendo, né? Controle difuso, tá? Quando o efeito é inter partes, somente para as partes que estão dentro do processo, tá? Então, o mandado de injunção, ele é uma forma de controle difuso. Se a norma ela tem aplicabilidade limitada, e eu entro com o mandado de injunção, e o juiz determina a regulamentação daquela norma, ela terá ali eficácia somente para mim ou para o grupo de pessoas que ingressou com a ação junto comigo. Ela não terá eficácia para as outras pessoas, tá certo? Então, isso que funciona, é assim que funciona o mandado de injunção. Fiquem tranquilos também, tá? Que na nossa última unidade, na unidade 4, salvo me engano, 3 ou 4, uma dessas duas, nós vamos estudar os remédios constitucionais mais a fundo. Entre eles, nós iremos estudar o mandado de injunção, tá bom? Olha só. Gostaria de fazer um destaque para vocês com as normas relativas a direitos e garantias fundamentais. Tudo também na próxima unidade. Mas o que são as normas de direitos e garantias fundamentais? As normas de direitos e garantias fundamentais, ela garante direitos efetivamente fundamentais. É como nós dissemos. Elas estão previstas lá no artigo 5º, artigo 6º, 7º e 8º da Constituição Federal. Então, elas são normas mínimas. O artigo 5º já disse para vocês, são normas mínimas. Então, são direitos fundamentais. Todas essas normas de direitos e garantias fundamentais, elas têm eficácia plena. Elas não precisam de nenhuma regulamentação e nem mesmo elas precisam de outras normas. Então, quem está com a Constituição aberta, abre lá no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, porque lá vai estar escrito fundamentais em aplicação imediata. Então, a partir do momento que a Constituição Federal entrou em vigor,
passou ali a ter a sua vigência, aquelas normas já estavam valendo. Nenhuma outra mais eu precisava, tá certo? Então, ela já passou ali, já teve início logo no momento em que foi publicada. Entrou em vigor a Constituição, já tem ali eficácia plena as normas e garantias fundamentais. Cuidado só, pode ser que alguma outra seja ali contida, porque precisando de uma regulamentação, não de uma regulamentação para dar validade a ela, mas para auxiliar, como é o caso que eu falei no início da aula, com relação às normas que garante ali as profissões, o direito de exercício de profissão. Antes de passar para frente para outro tema, eu quero falar com vocês, trabalhar com vocês aqui as questões que está no livro didático de vocês, para a gente passar um pouquinho para as partes práticas, né? Logo aí está chegando as provas, né? Por enquanto parece que o calendário está mantido, então aí. Então, vamos falar um pouquinho de parte prática disso. Deixa eu ler o exercício e atividade para vocês. O artigo 134 da Constituição Federal de 88 dispõe sobre a Defensoria Pública, que é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 674 do artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, parágrafo 1º do referido artigo estabelece que lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e mediante concurso público, e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Deixa eu fazer um resumo aqui, principalmente para quem não está vendo, para ficar mais fácil. O exercício está dizendo o seguinte, primeiro, está fazendo um textinho. Olha, o artigo 134 da Constituição, ele dispõe sobre a Defensoria Pública. Ele diz que a Defensoria Pública é essencial à função jurisdicional do Estado, tá certo? E que é um direito de todo cidadão ter, de forma integral e gratuita, as suas necessidades jurídicas atendidas, tá? Então, é um direito de todos. Não sei o que aconteceu de novo aqui. Só um minuto, gente. Tô achando esse negócio aqui. Oi? Quando alguém tenta passar os slides manualmente, que lhe dá essa opção. E aí, quando a gente tenta fechar isso, é o que fecha o slide do senhor. Ah, tá, entendi. Então, a recomendação é que nenhum colega tente mexer assumir, porque ele tem um botãozinho que fica assumir o controle do slide. Aí a gente tem a opção de passar o slide manualmente a gente. Tá. Vamos fazer assim, então. Obrigado demais, Micael, pela instrução. Vamos combinar o seguinte. Não mexa no slide, tá? E eu envio esse slide para a representante e ela passa para vocês. Porque se vocês mexerem, aí vai ficar caindo toda hora e tem que voltar lá do início agora, toda a apresentação. Tá bom?
fica combinado assim. Se você ficou com alguma dúvida, quer revisar alguma coisa do conteúdo do slide, eu passo o slide depois, aí você revisa algum conteúdo. E depois que daqui a pouco também a gente abre para perguntas, só estou eu falando por enquanto. Deixa eu passar lá para frente. Enquanto eu vou passando, eu continuo falando. Então, todo mundo tem direito à assessoria jurídica, o Estado tem que garantir isso, e o Estado ele vai garantir isso de que forma? Através da Defensoria Pública. Então, se você precisar, em Anápolis tem, se você precisar de uma defesa jurídica, se você se enquadrar nos requisitos ali, você vai ser, então, defendido por um defensor público dentro de um processo judicial, tá? Deixa eu voltar. Tá aqui. Só que ele diz o seguinte, tá? Ele coloca ali. O artigo 1º do referido, o parágrafo 1º do referido artigo estabelece que lei complementar vai organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para a organização nos estados. Então, a Constituição criou uma Defensoria Pública, criou um Instituto do Defensor Público, mas ela não tem aplicabilidade plena. Já vamos responder isso daqui. Por quê? Porque ela falou que a lei complementar vai organizar a Defensoria Pública na União, no DF e no Estado. Então, vejam essas perguntas aqui. Diante disso, como você avalia a classificação da norma constitucional quanto à sua aplicação? Seu âmbito de atuação pode ser restringido por norma infraconstitucional que cria outras condições para ingresso na carreira de defensor público, além do público de provas e títulos? Ela demanda regulamentação para produzir seus regulares efeitos? Vamos lá. Sim. Ela demanda regulamentação porque o parágrafo 1º diz, estabelece que lei complementar irá organizar a Defensoria Pública. Todas as vezes que vocês encontrarem na legislação constitucional alguma norma, algum artigo que estabelece para vocês ali que lei complementar precisa estabelecer algo, ela é uma norma de eficácia limitada. Então, quanto à sua aplicabilidade, ela tem aplicabilidade imediata, porque ela precisa de regulamentação. A República passou a existir, salvo me engano, depois de 2013 ou 2014. Antes nós, anapolinos, ela é como se não existia. Por quê? Porque o Estado não criou. Precisava de uma lei que a criasse. Então, a eficácia dela era toda limitada. Ela era válida, porque estava na Constituição, ela estava vigente desde quando a Constituição entrou em vigor, porém, ela tinha sua eficácia totalmente o quê? Limitada. Uma vez que eu necessitava ali de uma regulamentação através de uma lei complementar para que ela existisse para nós, tá certo? E uma outra pergunta que vai surgir. Se ela não existe, coloquei aqui, né, a resposta. Se ela não existisse, tem alguma coisa que eu posso fazer? Coloquei aqui, ó. Considerando se tratar de norma de eficácia limitada e considerando que a norma regulamentadora ainda não foi produzida, como as pessoas que dependem da Defensoria Pública podem, para a promoção da sua defesa em juízo, agir? Como que eu poderia criar essa Defensoria Pública? Obviamente, eu não poderia criar, mas eu posso provocar o Estado para que ele crie. De que forma que eu posso provocar o Estado para que ele crie
A única forma que eu tenho, que eu sei que é viável, é o mandado de injunção, tá? Então, eu posso provocar o Estado através do mandado de injunção para que ele pegue aquela norma de eficácia limitada e passe a regulamentá-la, então. Vamos para outros dois questionamentos aí do livro de vocês. Prestem bastante atenção, principalmente quem não está visualizando a apresentação do slide, que eu vou ler para vocês, vou tentar ler o mais calmo possível. Considere as assertivas abaixo, julgando-as como corretas ou incorretas. Primeira, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, afirma que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Por isso, ninguém poderá ser privado do exercício de qualquer direito ou garantia fundamental sob o argumento de que o referido direito ou garantia está contido em norma programática, ainda pendente de regulamentação. Essa é a primeira assertiva. 2. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, tais como soberania, cidadania, pluralidade política, possuem eficácia plena. 3. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são valores objetivando o bem-estar social, constituído, por conseguinte, normas de natureza programática que devem ser observadas pelos governos para elaborar e executar as políticas públicas. Sendo assim, qual das três, ou somente duas, ou todas as três estão corretas? Todas as alternativas, nesse caso, estão corretas. Primeiro, nós falamos, parágrafo 1º do artigo 5º fala que as normas que trazem direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, tá? Então, são de eficácia plena. Da mesma forma, os fundamentos da República Federativa do Brasil têm eficácia plena, tá? E os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são valores do bem-estar social. Se são do bem-estar social, elas são normas de eficácia social e programáticas, que traz referências a programas sociais. Por isso aqui, as três estavam corretas. A tirinha aqui, está na hora de termos um novo pai. Quando termina o seu mandato? Sinto muito, Calvin, mas o meu cargo é vitalício. Vitalício? Vamos recontar os votos. Impeachment? Isso não está previsto. Por quê? Você escreveu a Constituição? Bem, a sua mãe ajudou um pouco. Vamos lá, esse é o texto, é a tirinha. Agora eu quero para a gente partir aqui para as respostas. Considerando o texto, considerando as definições de validade, vigência e eficácia da norma, podemos apontar que, prestem bastante atenção, a afirmação acerca da necessidade de um novo pai se relaciona à validade da constituição do pai e da mãe de Calvin. Então, está relacionado à validade. Lembrando que validade trata das questões constitucionais da norma. B. As respostas do se refere à
da norma constitucional? Ou seja, ele responde assim: sinto muito, Calvin, mas o meu cargo é vitalício. Então, nós estamos falando aqui da vigência? Não sei, vamos ler as outras. A afirmação do pai de Calvin sobre a impossibilidade de recontagem de votos evoca um problema de eficácia jurídica da norma constitucional? Acredito bem que não. A pergunta feita por Calvin sobre a autoria da Constituição do pai e da mãe de Calvin levanta questões acerca da eficácia social da norma constitucional? Letra E. A informação de que a mãe de Calvin teria participado na redação da Constituição do pai e da mãe evoca questão acerca da vigência da norma constitucional? Vamos lá, vou passar aqui. A letra B é que está correta. Por quê? Qual que é o questionamento aqui? O questionamento é sobre o mandato. E o mandato do cargo é vitalício. Se nós estamos falando de tempo, vigência, nós falamos de tempo, nós não estamos falando da validade e nem da eficácia da norma, mas nós estamos falando da vigência daquela norma, tá? Sempre vou lembrar isso. A vigência é o período em que a norma tem ali, gerou efeitos jurídicos. Código de Processo Civil, publicado em 1973. Por uma nova. Isso quer dizer o quê? Que ele esteve em vigência de 1973 até o ano de 2015. Perceba, então, que vigência está ligado sempre à questão tempo, tá? Vou passar para o último aqui. A gente vai conversar mais um pouquinho e fazer uma perguntas e respostas. Vou ler mais um texto. Prestem bastante atenção no texto. Parte dos cidadãos brasileiros, desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff, se organizaram e promoveram manifestações contra as medidas adotadas pelo governo. Os movimentos sociais e os cidadãos que apoiavam o governo da presidente também se manifestaram, posicionando contrariamente ao grupo anterior. Essas manifestações, a despeito do posicionamento adotado, são legítimas e constitucionalmente asseguradas, no artigo 5º, inciso aí 16 da Constituição Federal de 88, que dispõe que todos podem reunir-se pacificamente independente, não frustrem anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Diante disso, avalias assertivas e, na sequência, assinarem a correta. Então, o texto está falando aqui do momento histórico que vivemos, várias pessoas manifestaram contra a presidente de as pessoas se manifestaram a favor, e está dizendo que as manifestações eram legítimas, desde que feitas de forma pacífica e sem armas, tá certo? Exigindo apenas que fosse realizado fosse feita a autorização, pedido de autorização e local. Se tiver com o microfone aberto, desligue, por favor, porque está dando interferência. Vou dar continuidade aqui. Então tá. Inciso 1. Com relação ao texto, a norma contida no artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal, é de eficácia limitada?
porque ela demanda regulamentação para gerar seus regulares efeitos, tendo apenas aplicabilidade indireta? Próximo. A norma contida no artigo 5º, inciso 16, é de eficácia plena porque produzem efeitos imediatos, mesmo sem regulamentação, o que é corroborado pelo disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que determina que todas as normas constitucionais que traduzem direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata. 3. A norma contida no artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal é de eficácia contida por ter aplicabilidade imediata, independente de regulamentação infraconstitucional, mas que poderá sofrer reduções ou restrições em seu campo de atuação, o que define, por conseguinte, a produção de efeitos imediatos? Não é muito difícil a questão, tá? Cada assertivo aqui trouxe um tipo de eficácia. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, tá? E a última, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, a aludida norma possui efeitos jurídicos, ou seja, assim como todas as normas constitucionais definidoras de direitos e garantias fundamentais, ela possui aplicabilidade imediata? Opa, passou aqui. Então, vamos ver. Somente a 1 está correta, a 3 está correta, a 2 e a 4 está correta. Vamos ver aqui. Primeiro, a 1 está errada, porque ela não pode ter apenas aplicabilidade indireta. Então, a 2, por consequência, está certa. Nós já falamos isso. Todas as vezes, sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Norma constitucional que garante direitos fundamentais, eu tenho aplicabilidade dela de forma imediata. Ela produz os seus efeitos de forma direta. A 3 aqui está errada, porque ela não tem eficácia contida, ela é totalmente plena. E a 4 está certa, porque a aludida norma possui efeitos jurídicos, assim como todas as normas constitucionais definidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, nessa questão aí, estariam certas a letra D. E somente a 2 e a 4 estão corretas, tá? Eu vou passar para você. Eu só vou ver o jeito que eu... Aqui. Eu gostaria de ouvir de vocês agora alguma dúvida, algum comentário, tá? Sobre essas questões que nós tivemos aqui, sobre eficácia, sobre validade, sobre vigência, porque nós não podemos dar continuidade sem ter isso muito claro. E isso é muito, muito importante para vocês no futuro, em todas as outras normas. Por exemplo, vou dar até um outro exemplo agora. Imagine, vamos voltar àquela questão do direito do trabalho, lá da MP 927, agora da semana passada. A MP que decretou o estado de calamidade e em razão da pandemia e do coronavírus, tá? Então, como eu disse no início da aula com relação a esse MP, para que eu, empregado, entre de férias, o meu empregador ele precise que eu avise, que ele me avise antes, com mínimo de 30 dias de antecedência. A MP, ela alterou essa regra e diz que o empregador pode conceder férias ao empregado de... Como eu disse, ela tem um prazo de vigência de 180 dias. Quando ela cair, quando ela acabar, ou seja, pré-avisá-lo
um período mínimo de 30 dias. Tudo bem. Só que o que vai acontecer com aqueles empregados que foram avisados em 48 horas? Se daqui a um ano o Ministério Público do Trabalho for até a sua empresa verificar que você concedeu férias a um empregado sem ter pré-avisado 30 dias antes, apenas em 48 horas, como que você vai conseguir se defender uma vez que essa MP já não está mais em vigor, ela caiu? Será que o que você fez terá validade? Isso é tão importante e problemático que é um questionamento que foi feito a mim, até mesmo por um cliente, né? Será que eu vou fazer isso agora e não vou ser prejudicado depois? Não, não vai ser prejudicado depois. Por que você não vai ser prejudicado depois? Porque você efetivou um ato, você realizou um ato dentro do período de vigência daquela lei. Então, o seu ato, ele é constitucionalmente garantido. É o que nós chamamos de um ato. A lei que está em vigor, a lei posterior que altera essa lei, ela não pode me prejudicar. O meu ato, ele não poderá ser prejudicado. Ela não poderá retroagir para me prejudicar. Isso é um fato aí que vocês vão estudar muito também com o professor Eliezer aí, em direito penal, questão da lei retroagir, tá? Mas, em regra, ela não pode retroagir para me prejudicar. Existe o que nós chamamos de ato jurídico perfeito e aquilo que me dá segurança jurídica, tá certo? Então, eu preciso ter ciência sempre dos momentos de vigência da legislação, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de nós passarmos aí para um próximo tópico? Estou aguardando aí alguma pergunta, se alguém tiver. Ok, sem perguntas. Espero que estejam aí, não tenha deixado a câmera ligada e foram dormir. Estamos aí, professor. Ah, beleza. Eu vou dar início aqui com vocês, um pouquinho já da próxima sessão. Oi? É que eu quero dar início com vocês aqui um pouquinho para falar sobre Estado e Federação. Estado e Federação. Para a gente entender um pouquinho mais do que é isso, nós não vamos esgotar essa sessão agora, nessa aula, vamos falar um pouquinho mais só sobre isso, introduzir esse assunto com vocês, porque é um assunto importante e bastante delicado, tá certo? Vamos seguindo em frente aqui, então, para falar um pouquinho de Estado e Federação. Primeira coisa importante para a gente seguir para o próximo assunto. Todas as vezes que nós falamos Estado, nós não estamos falando dos estados como nós conhecemos popularmente. Então, quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de Goiás, eu não estou falando do Estado de Minas, eu não falo do Estado de São Paulo, eu falo do Estado Brasil, do Estado como um todo, daquele que tem o dever de prestar serviços à comunidade. Tá certo?
Então, quando eu falar do estado de Goiás, do estado município, eu vou falar do estado membro. Lembra que nós falamos que são entes da federação a União, os estados membros e os municípios, tá? Então, estado de Goiás, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, são conhecidos como estados membros, tá bom? Não como estados. Toda vez que eu falar estado, estou falando da União geral. Conceito e elemento de estado. Nós vamos entender com o elemento de estado do que é formado esse estado. Como esse estado nasce, como ele cresce. Ele precisa do quê? Quais são os elementos basilares para a existência do estado? Então, para que o estado exista, eu preciso de um povo, de um território, de uma autoridade no comando, ou seja, tem que ter alguém no poder, e de uma soberania. Então, no mínimo, para que um Estado exista, eu preciso ter uma associação humana, um povo, tá? Um território, um poder e uma soberania. Vamos lá. Vamos falar de um a um. Antes disso, coloquei. O que é população? Os doutrinadores fazem uma pequena diferença com relação ao que é população e o que é considerada como povo, tá? A população, eles colocam aqui, que são indivíduos que formam o Estado. O conjunto de indivíduos que formam o Estado, tá? Então, população do Estado é todo mundo, todas as pessoas que estão dentro do Estado, certo? Então, quando eu falo população do Estado, é todo mundo que está dentro do país, todo mundo que está dentro do Brasil é considerado como população. Assim, nós temos aqui uma pequena teoria. Vocês já ouviram dizer em direito, né, que para tudo eu tenho uma teoria, né? Então, Kelsen faz uma pequena teoria aqui, chamada até, coloquei como teoria kelsiana, tá? Para diferenciá-lo do povo e de nação. População, nós já falamos, conjunto de pessoas que vivem em determinado estado, tá certo? Refere-se ao conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, mas agora com uma concepção jurídica. Por quê? O povo é aquele que tem o poder, tá? Então, população, todo mundo que vive no estado. Povo, aquele que tem o poder, é aquele que pode votar, é aquele que tem o direito de transferir o poder a alguém. Então, começa a ter diferença nessa situação. População, todo mundo. Uma criança, considerado como população. Povo, já é aquele que tem poder. Então, por isso que ele fala, ele tem uma concepção jurídica dentro do território. Eu, Luiz, a maioria de vocês, é considerado como povo. Porque vocês e eu, nós temos o que nós chamamos de concepção jurídica. Nós temos o poder de transferir pessoas o comando do nosso território. Então, se eu tenho esse poder, essa concepção jurídica de poder transferir a outra pessoa a direção e o comando do meu território, eu estou dentro do conceito do que é chamado de povo. Nação é o conjunto de pessoas que habitam dentro daquele tá? Patriotismo, isso é o que nós chamamos de nação. As pessoas que vivem dentro do mesmo território, tá?
e que partilham, de alguma forma, um sentimento de pertencimento, de ser patriota, ou sociocultural, certo? Então, alguma característica cultural, social daquele território, nós chamamos de nação, tá certo? Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre nação, nós estamos falando de características, de virtudes, né, de situações de patriotismo daquela população, das pessoas que estão dentro daquele território, certinho? Então, essa diferença é importante. População, conjunto de pessoas gerais que vivem no nosso território. Povo, nós temos o povo um conceito já jurídico, tá bom? Porque são todos aqueles que têm o poder e que podem transferir o seu poder para alguém comandar o território onde vive. E nação é com relação às pessoas que habitam no território e com os sentimentos que elas aspiram, né? Com relações socioculturais, com a relação de pertencimento. Território. O território é o espaço delimitado, tá certo? E o território, ele não é restrito ao território terra, né, que nós conhecemos. O território é muito mais. Eu tenho território espacial, aéreo, meu espaço aéreo. Eu tenho meu território marítimo, tá certo? Então, tem também. Eu tenho território subsolo, ninguém pode ingressar no meu subsolo. Então, isso é uma questão de respeito. Então, ninguém vai ingressar no espaço aéreo brasileiro sem pedir permissão e autorização primeiro. Por quê? Porque é meu território, é meu espaço aéreo. Ninguém pode passar aqui em cima, porque isso pertence a mim, tá certo? Da mesma forma, o marítimo. Eu tenho o que nós chamamos de mar territorial. Então, uma parte do mar é minha. Só eu posso explorar as riquezas que ali tem. Se alguém quiser entrar, ela tem que pedir permissão. Nós tivemos um caso muito recente, né, aconteceu no final do ano passado, onde nós tivemos uma mancha de óleo que apareceu e que ninguém sabia de onde apareceu e nem por que apareceu. Então, desconfiou-se que o navio entrou, que esse navio tem ali deixado cair óleo, enfim, mas ficou tudo muito confuso e muito ruim. Por quê? Alguém entrou em território nacional, fez um estrago e ninguém sabia quem entrou ou quando ele entrou. Então, meu território foi importância, muito tem a Marinha, que náutica, esse país nem participa de guerra, nada disso, ainda bem que não participa de guerra, né? Para proteger o nosso território. Então a Marinha, ela estava lá para proteger, não conseguiu, mas ela está ali para proteger o mar territorial. O espaço aí, se alguém ingressar aqui no espaço aéreo sem pedir permissão, a aeronáutica vai interceptar essa aeronave. Tem a lei do abate, se ela não se identificar ou não sair, essa aeronave será abatida. Nós temos aí as proteções nas fronteiras, as pessoas não podem entrar de forma indiscriminada, elas precisam ter uma regulamentação para elas entrarem. E tudo isso existe, a delimitação do meu território, por questões de ordem. Tem coisa que é permitida e tem coisa que não é permitida. Então, imagina só, tem coisa que é permitido ser feita em outros países que não é permitido acontecer dentro do Brasil.
aqui, eu tenho que ter uma regulamentação da sua casa. Dentro da sua casa tem as suas regras. Ninguém pode chegar dentro da sua casa tem regras, tem que delimitar, tá? Ninguém pode chegar aqui com um navio de um país onde é permitido a realização do aborto e começar a realizar aborto no mar territorial do Brasil. Por quê? Porque é proibido. Ah, mas não está dentro do Brasil, está no navio no mar. Dentro do meu mar, dentro do meu território marítimo. Então, você não pode fazer o que você quer dentro do meu território marítimo, tá? Eu vou explorar o que está dentro do meu território marítimo. Ninguém pode vir aqui explorar o petróleo também que está dentro do meu território marítimo. Ninguém pode chegar aqui sem a minha autorização e começar a escavar e explorar tudo aquilo que está abaixo do solo, abaixo de mim. Tá? Então, precisa de uma ordem e uma regra. E o território serve para isso, para delimitar o espaço. Então, percebam que o país precisa de uma associação de pessoas, precisa de um povo, precisa aí de um território. Nós temos que delimitar qual é o nosso território. Precisa de poder, isso é óbvio, tá bom? O Estado não vive sem um poder, sem uma organização, então não dá para viver numa anarquia, então tem que ter um poder, tá? No nosso caso, o poder está concentrado na população, no povo, tá certo? Nós transferimos para alguém esse poder de forma transitória, tá? Por quê? Porque é transitório, porque é trocado sistematicamente, tá certo? Então, nós temos poder, então precisa ter poder. O poder, ele precisa existir para a criação de leis, ele precisa existir para a regulamentação das leis, ele precisa existir para a administração da lei. Até falando um pouquinho, nós temos os três poderes. Poderes executivos, o executivo, poder judiciário e o poder legislativo. Poder legislativo, ele cria leis, essa é a função. Quem cria leis é o poder legislativo. Não espere que outra pessoa fique criando leis, porque quem cria leis é o poder legislativo. Essa é a função essencial do poder legislativo. Quem executa essas leis é o poder executivo, tá? Então, por isso que é executivo, porque ele executa, ele administra. Então, o poder legislativo, ele criou uma lei. O poder executivo, ele vai executar as leis que o poder legislativo criou, administrar. Então, o poder legislativo criou a lei, determinando que seja pago R$600 aos trabalhadores. Vai ser pago de que forma vai administrar esses pagamentos. Então, por isso que ele executa. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele vai julgar a aplicabilidade da lei, tá? Isso é uma coisa, um conceito tão importante para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não julga pessoas, ele julga a aplicabilidade da legislação, certo? Se para aquele caso concreto, que tipo de legislação é aplicável? Se irá existir consequências para as pessoas, isso não é resultado do Poder Judiciário. Então, se o Poder Judiciário aplicou uma pena de 7 anos de prisão para alguém que cometeu um homicídio, isso não é culpa do Poder Judiciário. O Judiciário apenas aplicou a lei. A lei existe. Então, os poderes são divididos em 3 e harmônicos entre si, desta forma. Um cria lei, o outro executa e o outro julga
a aplicação das leis e as ações de quem está aplicando ali, do executivo. O que mais que eu tenho que ter como elemento? Soberania. Obrigatoriamente, um Estado precisa ser soberano. O que é ser soberano? Bom, o Estado efetivamente soberano, ele é um Estado em que ele determina e dá as suas ordens. Ninguém pode chegar aqui e dar ordens no país. Por quê? Porque nós somos soberanos. A forma como nós administramos, a forma como nós criamos leis, a forma como nós tratamos a nossa população é uma questão de soberania nacional. Nenhum outro Estado, nenhum outro país pode ingressar no Brasil e começar a dar ordens de aplicação, tá certo? Vamos imaginar um Estado que tenha pena de morte para mulher adulta. Algum Estado aí no mundo, talvez ali no Oriente Médio, tem ali pena de morte para mulher adulta. Nós não temos isso no Brasil. Mas eu não posso chegar lá, ingressar dentro do Estado e falar que ele está errado, que ele não pode fazer isso porque a vida tem um valor maior e que as leis dele são abusivas. Não, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque isso é uma questão de soberania. Se alguém ingressar nesse Estado e realizar algo nesse sentido, estará ferindo as questões soberanas, tá? Então, isso é muito grave. Por mais que as outras partes estejam erradas, ninguém não pode ingressar lá e fazer. Nós tivemos um problema agora também recente, né? Recente sim, já há algum tempo, quase 2 anos aí, que é a questão da Venezuela. A questão da Venezuela acabando ali economicamente, país se perdendo por causa de questões ali sociais, políticas, enfim, de administração, totalmente as pessoas passando fome, fazendo que migração, vindo aqui para o país ou para outros países, e ninguém pode chegar lá na Venezuela, tirar quem estava no comando e começar a reconstruir o país. Por quê? Porque isso é uma questão de soberania. Para mim fazer isso, se eu quiser fazer isso, posso fazer isso? Você vai criar uma guerra. Você vai poder fazer isso através de uma guerra. Você vai invadir um país, guerrear com ele, matar todo mundo, dar um golpe no governo e falar assim, não, agora eu vou administrar esse país aqui para ir para frente, né? Estados Unidos fez isso muito, já fez isso, países do Oriente Médio, na guerra do Iraque, por exemplo, não, o pessoal está fazendo lá, está errado, vamos entrar, guerrear, matar e vamos criar um governo lá para eles conseguirem seguir à frente. Tecnicamente, está errado. Um país é soberano, não posso ingressar nele e modificar a forma que ele está levando as suas condições, por mais errado que seja. Então, quando nós falamos de soberania, para que um país seja efetivamente um país, um Estado, ele tem que ser soberania. Quando que o Brasil passou a ser soberano? Quando ele deixou de ser colônia. Quando ele, então, sai ali, Portugal, cria sua independência, tá certo? De Portugal, e ele passa a ser soberano, tá bom? Então, aí eu já criei um país, eu tenho a minha soberania. Quem manda em mim não tem ninguém mais mandando. E quando eu tenho alguém mandando no meu território delimitado, eu sou colônia. Determina as minhas regras, a minha forma de agir, o meu governo, a minha gestão governamental, eu sou soberano. Vamos falar então um pouquinho aqui dessa formação do Estado. Vamos seguir logo já seguindo aqui sem intervalo, logo eu libero vocês aí, para não ficar muito cansativo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa formação do Estado, tá?
O Estado ele pode formar, primeiro, de forma originária, secundária e de forma derivada, tá? Então, eu tenho essas 3 formas aqui de Estado. Obviamente, vocês já devem perceber, né? Originário, derivado, secundário, derivado. Originário, sempre que eu tenho origem, é o primeiro. Secundário, derivado, já existe algo no anterior. Então, olha aqui, o originário. Então, o originário é uma população que se reúne sobre um território que não pertence a nenhum estado. Hoje, no nosso globo terrestre, eu acho muito difícil não existir um local que não esteja habitado por alguém, certo? Praticamente ele está todo ali habitado. Todos os territórios aí estão habitados e pertencem a algum estado. Então, é difícil criar um estado efetivamente originário, do nada. Mas eu poderia chegar há muitos anos no passado e criar estados de forma originária. Uma população se reunia em algum lugar e falava aqui, nessa delimitação territorial, não pertence a ninguém e agora pertence a nós. Nós que a criamos. Tá? Então, a formação do Estado na forma originária é quando se reúnem todos pela primeira vez dentro daquele local. Ok? De forma secundária, tá? Ali, eles serão agrupados por cisão ou fusão. Vamos tratar depois disso um pouco também. Mas cisão, pelo próprio nome diz, rachei 2 estados e criou um novo, tá? Lembrando, aqui nós estamos falando de país. Quando eu falo estado, eu estou falando de país. Eu não estou falando de estados membros. Então, cisão, 2 países rachou, um país rachou e criou 2. Ou por fusão, 2 países se uniram e criou um único país, tá? E o derivado também pode ser ali agrupados por cisão ou por fusão. Mas o derivado, ele tem uma peculiaridade que diferencia aqui do secundário, porque o derivado, ele nasce de uma colônia, tá? Então, o secundário, ninguém é colônia. São 2 estados altamente ativos que se juntam, ou um único estado que se desagrupa e viram vários outros países. Já o derivado também tem a cisão e a fusão e cisão, só que através aí de colônias, né? Então, quando eu deixo de ser colônia, no caso nosso, como que o Estado Brasil surgiu? Através de uma cisão. Através ali de uma cisão com Portugal. Nós éramos colônias e nós rescindimos a nossa relação com Portugal, tá? Não vou começar isso, não dá tempo. Eu quero saber de vocês, de toda a matéria que nós tivemos aí no dia de hoje, até aqui, da formação do Estado, se há alguma dúvida. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a formação do Estado também, tá certo? Para não ficar tão cansativo a aula online. Ou algum feedback também podem mandar, tá? Sobre a aula. Eu espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. É muito difícil, às vezes, como o professor está aqui, fazer esse tipo de live. A gente está mais acostumado com sala de aula, com uma dinâmica de sala de aula, em que há mais pessoas, né? Eu até achei que houve pouca adesão do pessoal do primeiro período com relação às outras turmas aqui, pelo menos comigo, no dia de hoje.
nós precisamos incentivar as pessoas a ingressarem aqui para ter essas aulas, para ter uma troca mais de conteúdo, de dinâmica, de perguntas, tá bom? Incentivem os seus colegas, conversem com eles, até mesmo porque uma aula gravada, ela não é efetivamente a mesma coisa. Então, esse sistema aqui de colocar a aula online ao vivo, é um sistema de tentar tirar da gravação para ficar algo mais dinâmico com vocês, tá bom? Até para vocês terem mais interatividade, se vocês precisarem realizar alguma pergunta. Oi, pode falar. Essa aula vai para o YouTube? Essa aula não vai para o YouTube. Esse sistema não permite que essa aula é jogada no YouTube, tá? Essa aula é gravada, mas ela vai ficar gravada no AVA, tá certo? Mas no AVA eu vou ter a aula, né? Oi? No AVA eu vou ter acesso ao conteúdo todo, né? A toda a aula. Ótimo. É porque eu não tive alguns problemas aí da aula. Questão de internet. Não, isso é um fato impeditivo talvez para muitos alunos, questão de internet, alguns alunos não têm Wi-Fi em casa, só tem internet no celular, o que limita muito a aula, mas então por isso que ela vai ficar gravada lá, tá? Eu entendo, espero que vocês também entendam, eu espero sinceramente que todos nós passamos isso de forma bem rápida, essa pandemia diminua, não seja drástica, as pessoas não sofram muito com isso, nós não soframos muito com isso, porque qualquer um de nós pode ser atingido, e nós retornaremos logo aí às aulas presenciais, a sala de aula, cheiro de giz e todo mundo se movimentando, tá certo? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou alguma consideração, eu vou encerrar, agradecendo a todos pela presença novamente, muito obrigado, certo? Perdoe aí alguns defeitos, talvez, pela conexão, tá? E dúvidas? Alguém mais? Só não esquece de mandar o representante. Não entendi, desculpa. Não esquece de mandar o slide para o representante, para a gente poder conseguir acompanhar. Ok, eu vou mandar o slide para vocês, tá? Quem gosta de acompanhar pelo slide, eu mando para representante, tá? No mais tardar, amanhã ou na sexta-feira, eu faço esse envio, certo? Fiquem com Deus, então, e até a semana que vem, com o mesmo link, vocês vão ingressar na aula. Então, não precisa enviar o link de novo, tá? Mesmo link que a representante mandou para vocês, ou também o link que está lá no AVA, vocês conseguem ingressar. Se alguém está tendo dificuldade, avisem o colega de vocês. Se você estiver acessando pelo celular, você precisa baixar o aplicativo. Se você estiver acessando pelo computador, você não precisa baixar o aplicativo, tá? Fique com Deus. Até a semana que vem. Obrigado. Valeu, professor.